Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer. E ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Como pode ser isso? Tu és mestre de Israel e não sabes isto. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. O Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus.
Acredito eu que todo mundo já leu esse texto, está lá em João 3, abra sua Bíblia em João 3. Eu não vou ler mais o texto, a gente acabou de ouvir tudo aquilo que foi escrito na palavra, referindo-se ao diálogo que Jesus teve com um homem chamado Nicodemos. E a gente vai conversar um pouquinho sobre uma ideia que eu entendo que, se nós compreendermos melhor o Evangelho, talvez não nos sentiremos tão perdidos como Nicodemos se sentia perdido. Hoje à noite eu quero falar um pouquinho sobre esse tema aqui. Você não necessita de religião, você precisa nascer de novo. Você não necessita de religião, você precisa nascer de novo. Porque a religião faz a gente ter conceitos equivocados acerca de Deus, acerca da vida, acerca da salvação. A religião se torna algo que atrofia a nossa visão espiritual. E somos subjugados por uma tal de uma miopia. A gente não consegue enxergar como, na verdade, Deus está enxergando as coisas. A religião vai embaçando o nosso olhar. A religião, ela vai atrofiando a nossa capacidade de entender o Evangelho a partir da sua essência. A religião, ela vai nos distanciando de Deus, sendo que, etimologicamente, a palavra religião vem da palavra latina religare, significando que a religião deveria ser um instrumento para reaproximar o homem de Deus. Mas, pelo contrário, quanto mais o indivíduo se torna religioso, mais distante de Deus ele fica. Uma coisa que deveria ser imprescindível para a construção da nossa espiritualidade se torna uma desgraça. E é preciso que a gente olhe para esse vídeo, que na verdade é o texto que está aí, depois você lê em casa, João 3. Porque Jesus está conversando com um homem de bem. Jesus está conversando com um homem politicamente correto. Jesus está conversando com alguém que era admirado pelo seu entorno religioso, pelo seu entorno familiar, pelo seu entorno social. Porque a gente entendeu tão errado o Evangelho que a gente esquece que eu acho que toda hora a Bíblia ela está sinalizando que os religiosos estão muito mais perdidos do que aqueles que realmente estão perdidos. Jesus não está conversando com um ser humano rotulado de bandido, rotulado de marginal, rotulado de uma pessoa que, de uma certa forma, utilizava mecanismos escusos para manipular as pessoas. Jesus não está conversando com um homem que não era ovacionado, não era aplaudido, não era benquisto pelos seus. Não. Jesus está conversando com uma pessoa que achava que estava salva, uma pessoa que acreditava que já havia entendido o reino de Deus, e Jesus mostra, por meio desse diálogo, que ele entendeu a coisa de uma maneira errada. É por isso que eu me sinto hoje vocacionado por Deus a conduzir vocês pelo caminho do Evangelho de Jesus. Não sou pastor de outras igrejas, sou pastor dessa igreja. Todas as mensagens que eu estou gravando estão sendo postadas agora na internet. Tudo que prego, eu tento fazer com que o direcionamento seja feito à minha igreja. Então, se alguém que ouve na internet, ou se alguém que escuta isso por meio de alguma rede social,
discorda de alguma coisa, eu não tenho responsabilidade com quem não é do meu rebanho. Eu tenho responsabilidade com o meu rebanho, porque meu rebanho me conhece. O meu rebanho caminha comigo todo dia. O meu rebanho me ouve todo domingo. Então, alguém que está de fora talvez não entenda por que é que nós estamos batendo tanto nesse negócio que a gente chama de religião. Porque queremos incorporar a essência do Evangelho. E quanto mais a gente se desintoxicar da religião, quanto mais a religião sair de nós, quanto menos religião e mais Cristo, quanto mais nós formos absorvidos pelo Espírito do Evangelho e menos formos guiados pelos princípios religiosos, mais entenderemos o que Cristo realmente quis nos ensinar. Eu quero apresentar alguns equívocos que são elaborados pela mente religiosa de Nicodemos, um mestre da lei. Primeiro equívoco, pode jogar aí, querida, se você puder me ajudar nesse processo, é o seguinte: a religião, do ponto de vista teológico, representa o que, gente? Trevas. Vocês já perceberam que o texto de João, o Evangelho de João, fala muito de trevas e luz? Já perceberam isso? Que Jesus é a luz, mas o mundo vive em trevas. E aqueles que se achavam estar na luz, Jesus diz, na verdade, estão nas trevas. E muitos que nós pensamos que estão nas trevas, na verdade estão na luz. Eu quero que você leia comigo o texto de João. Está aqui, vamos ler juntos? Havia um fariseu chamado Nicodemos. Vamos lá? Uma autoridade entre os judeus. Olha só quem era esse cara. Ele veio a Jesus à noite, preste atenção, e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Por que será que a religião, do ponto de vista teológico de João, está aí uma coisa que eu quero que meu rebanho entenda: o texto bíblico também é uma construção teológica. Senão a gente ainda acha que a Bíblia foi psicografada, como se alguém entrou em transe, e aí desceu um negócio lá de cima, o cara fechou os olhos, como Chico Xavier, e saiu escrevendo: havia um homem chamado Nicodemos. De novo. E ele veio até Jesus, à tarde ou à noite? À noite. Não, gente, a Bíblia não foi psicografada, não. A Bíblia foi escrita por gente que estava com os olhos abertos. Só que eles foram inspirados pelo Espírito Santo, porém, eles tinham como plataforma, eles tinham como base, eles tinham como background, o pano de fundo, era o contexto deles, contexto cultural, contexto religioso, contexto social. Você tinha uma economia por trás de tudo isso, você tinha o Império Romano, que era o império vigente daquela época. Quando alguém foi inspirado por Deus, fez a narrativa, mas muito mais do que construir uma mera narrativa, o escritor bíblico, ele também constrói a sua teologia. E por nós conhecermos muito pouco de teologia, a gente olha para os detalhes e a gente não percebe a profundidade do texto. Porque eu vou fazer algumas considerações só lendo esse pedacinho aí. Por que será que ele veio procurar Jesus à noite? Se você me der uma resposta do tipo assim: não, pastor, porque à noite é mais fresquinho. Não, pastor, à noite é porque ele era muito ocupado, aí separou um tempo à noite para conversar com Jesus. Outros interpretam dizendo que ele estava com vergonha. São aqueles que já creem em Jesus, mas ainda se sentem recriminados pelos seus pares religiosos, e por isso se aproximam de Cristo à noite. Poxa vida, que resposta simplória. Vocês acham mesmo que João,
uma pessoa iluminada pelo Espírito Santo, inspirada pelo Espírito Santo, vai falar de que aquele cara se encontrou com Jesus à noite simplesmente porque ele estava com vergonha. Sempre desconfie da sua interpretação bíblica quando ela for simplória, porque a palavra de Deus é muito mais profunda do que você imagina. Presta atenção, o aspecto noite, o elemento noite tem tem um entendimento, tem um significado muito profundo na teologia de João. Você quer ver uma coisa? Só me escuta, depois você lê em casa. Se você ler João capítulo 9, versículo 4, Jesus vai falar que à noite ninguém consegue agir, porque ele diz assim: é por isso que eu trabalho de dia, porque quando a noite chega, ninguém pode mais trabalhar. Como se a noite fosse uma espécie de algo que gera essa coisa ruim no ser humano, que ele se torna alguém que não consegue exercitar a proatividade da sua própria existência. Olha o que significava a noite para a cabeça de João. Porque Jesus vai dizer que à noite ninguém consegue trabalhar. Então, vamos trabalhar enquanto é dia. Há uma construção teológica aqui, não? Quer ver outra coisa? Se você ler João capítulo 11, você vai encontrar uma informação muito interessante. Quando Jesus, ele diz o seguinte, que quem caminha à noite, tropeça. Porque não há luz nessa pessoa. Quando você caminha à noite, você tropeça, você se esbarra em alguma coisa, você não consegue ter firmeza no seu caminhar. Por quê? Porque não há luz quando você caminha à noite. Por que será que Nicodemos procurou Jesus à noite? Se a noite é tão infrutífera, se a noite era algo que representava para a teologia de João um lugar inóspito, uma geografia inóspita, uma situação não muito legal que não favorecia a caminhada do ser humano. Porque quando Judas, em João 13, versículo 30, acabou de trair Jesus, diz o texto que ele trai Jesus, e já era o quê? Já era noite. A noite é essa dimensão das trevas que possui aqueles que traem Jesus Cristo. O que eu quero dizer é o seguinte: há um homem aqui que, por ser tão religioso, pensa que está na luz. E o próprio texto de João já sinaliza: ele procura Jesus à noite, porque ele não é um homem da luz, na verdade ele é um homem das trevas. Ele pensa estar na luz, mas na verdade ele está nas trevas. E o próprio fato dele se aproximar de Jesus à noite já denuncia o quanto ele está perdido, o quanto ele ainda não entendeu aquilo que Jesus realmente veio nos ensinar. E é por isso que tem muita gente procurando Jesus à noite, porque a religião, ela torna a nossa vida essa coisa obscura, entende? Essa coisa sem clareza. A religião é que torna o ser humano infrutífero, sim ou não? A religião é que faz a gente tropeçar em coisas muito, muito pequenas. Por quê? Porque a religião não ajuda ninguém a crescer. A religião só prejudica as pessoas. Só que tem outro detalhe. O nome dele. Lembra para mim, o nome dele. Nicodemos. Duas expressões gregas, não? Uma é Nico. O que é que significa Nico na língua grega? Vencedor. Demos significa o que na língua grega? Povo. A identidade dele anunciava ele como alguém que era o vencedor do povo. Uma pessoa que representava muita gente. Uma pessoa que era o que para muita gente? Uma referência. Uma pessoa que era um modelo de ética, um modelo de moral, entende? Um modelo que se tornava um objeto de inspiração, uma fonte de inspiração. Olha quem está procurando Jesus: um cara de alta performance religiosa.
um cara extremamente ético, um cara extremamente bom. Gente, presta atenção no que eu estou falando. Eu não estou falando de alguém que não presta. Eu estou falando de uma pessoa que, do ponto de vista humano, era uma pessoa muito bacana, muito legal, muito interessante. Sim, ele era o vencedor do povo. E aí ele se aproxima de Jesus e chama Jesus de quê? De rabi, de mestre. Ele entende que Jesus é o Messias, porque Jesus vem para purificar o templo, Jesus tem autoridade divina, Jesus opera milagres, Jesus é aquele que se torna o Messias reformador, e é ele que sanciona a exata interpretação da lei. Olha aqui para mim. Eu ainda acredito que a nossa fonte hermenêutica deveria ser Jesus, sempre, para avaliar qualquer coisa dessa vida. Porque para os judeus, de uma certa forma, Jesus era o juiz, o legislador, o Messias, o rabi. Quem sabe interpretar direito a lei de Deus é quem? Quem é que sabe realmente entender o que Deus quis ensinar à primeira igreja? Quem sabe, gente? Quem é que sabe mesmo transmitir a originalidade do projeto de Deus para mim e para a sua vida? Quem? Diga com força: Jesus. Ele está dizendo isso. Tu és o quê? Tu és o quê? Jesus tem que ser o quê da nossa igreja? Mestre. Agora presta atenção. Mestre. Olha o verbo. Está no plural ou no singular? Mestre, eu sei que tu ensinas. Ele fala isso? Vamos, gente. Ele usa o verbo no plural, não? Nós. Mas era só uma pessoa falando? Porque ele era, naquele momento, o representante legal de todo o sistema o quê? Religioso, não? Ele era o representante legal de toda a comunidade farisaica. É tanto que ele fala em nome de todo mundo. Nós sabemos que ensinas da parte de Deus, porque ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Ele está representando todo um sistema religioso. Então, me acompanhe e veja se você concorda comigo. Se ele representa toda uma estrutura religiosa, Jesus, no lugar de falar de religião, vai propor: é necessário que todo o sistema religioso nasça de novo. Porque está tudo o que, gente? Está tudo errado. Vocês não entenderam aquilo que eu vim ensinar. Vocês ainda não compreenderam a razão de ser da minha vinda, do meu chamado e da minha vocação. E é por isso que eu quero que você entenda o seguinte: aqui está a prova de alguém que é vencedor do povo, alguém que é um modelo de ética e de moralidade para toda uma comunidade, alguém que representa legalmente todo um sistema religioso, mas para este homem, para um homem tão bom, para um homem tão bacana, para um homem tão correto, para um homem tão decente, Jesus diz: não importa se você é bom, não importa para mim se você representa. O que adianta você representar um sistema religioso se você vive nas trevas? Se você ainda me procura à noite, se você ainda não tem coragem de viver na luz, porque a religião esconde a nossa verdadeira cara, não? Por que é que as pessoas gostam de uma igreja religiosa? Hein, Márcio? Por que é que todo mundo gosta de um evangelho religioso? Por que é que todo mundo gosta de fazer parte de uma igreja que você entra e você não é confrontado, você não é discipulado, você não é pastoreado, você não é denunciado, você não é criticado, você não é acompanhado? Todo mundo gosta da religião, sabe por quê? Porque ela faz a gente ser os homens e as mulheres da noite. E
E aí, a verdade sobre mim não. Quem entende isso aqui? Levante a mão. Quem está entendendo isso aqui? A verdade sobre mim não. A religião, ela sempre esconde a verdade que a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos. Porque quem conhece a verdade não vive tentando ter encontros com Jesus à noite, se encontra com Jesus de dia. Porque o Evangelho não é uma tentativa de você utilizar estereótipos e máscaras para você esconder aquilo que você não precisa esconder. Porque eu não preciso hoje à noite aqui esconder que sou pecador, nem você. Eu não preciso esconder os meus pecados, as minhas idiosincrasias. Eu não preciso esconder que eu sou pecador como você é. Eu não preciso esconder que eu tenho as mesmas falhas que você tem. Eu não preciso esconder que todos nós somos tentados da mesma forma. Jesus me liberta da religião que quer me esconder, me mascarar. E eu venho para a luz, e a luz revela quem eu sou. Mas mesmo sabendo quem eu sou, e mesmo sabendo o que eu faço, eu me lembro que o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Se você quiser continuar se encontrando com Jesus à noite, problema seu. Eu quero de dia, onde todo mundo sabe quem eu sou e todo mundo sabe o que eu faço, mas eu me defendo porque eu tenho o sangue de Jesus. Outra coisa, as trevas da religião impedem que o ser humano acolha a luz da vida, que é Cristo. Vai, Sabrina, pode passar. Segunda coisa, a religião, ela equivoca-se quando o assunto é reino de Deus. Leiam para mim João 3,3, o que é que Jesus disse para quem é religioso? Ninguém pode ver o reino de Deus se... Não pode. O que adianta? Você tem todo esse currículo moral. O que adianta? Você tem todo esse histórico religioso. O que adianta? Você é membro de uma igreja há 50 anos. Gente que acha que isso, diante de Deus, significa alguma coisa. O que adianta? Você é um cara assim bacana, que paga as contas, um cara que, de uma certa forma, alcançou uma credibilidade que chama atenção em Teixeira. O que adianta você entrar na igreja todo domingo? E Tarcísio está aqui, gente, vamos adorar a Deus. Gente, vamos buscar a Deus, mas o que adianta? Você frequenta a igreja, você obedece às prescrições, mas você não entra no reino, porque para entrar no reino não depende de dogmas, de rituais, de cerimônias, não depende de nada disso. O reino de Deus só depende de uma coisa: nascer de novo. Porque Jesus vem para dizer que não é mais a observância de um código externo ao homem que lhe dá a vida, mas é a adesão ao Filho de Deus. Presta atenção, eu gostei muito de duas frases, se você quiser compartilhar na rede social. Obediência à lei pura, seca e fria faz o homem ter uma vida segundo Deus. Acolher o Espírito e nascer de novo não faz apenas você viver uma vida segundo Deus, faz você ter a vida de Deus em você. Quem entende isso aqui? É por isso que todo religioso tem cara de crente. Quem entende isso aqui? É por isso que todo religioso, você olha para ele, mas que menina santinha, olha para ela, o capeta passa longe dela. Você olha para ele e você diz assim, mas que pessoa corretinha. Olha para a forma como ele senta. Olha para a forma como ele fala com as pessoas. Que rapaz bacana, que rapaz educado. Ah, que homem de Deus. Enquanto isso, o reino de Deus, às vezes acontece na vida de muita gente, que quando a gente olha, a gente diz assim, mas que pessoinha, viu? Sem graça. E quando vai ver, é essa pessoa que está muito mais na luz do que muita gente que só tem cara de crente, mas tem coração de capeta. A cara é religiosa. A cara é de gente certinha.
A cara é de gente que parece ser uma inspiração moral para qualquer pessoa. A cara é de alguém que parece que tem esse poder de julgar os outros. A cara é de alguém que me parece que se sente mais espiritual que os outros. Cuidado com esse tipo de gente. Cuidado com gente que tem cara de crente. Porque Deus nunca olha para a cara, Deus olha para o coração. É claro que se o coração for de Deus, formoseia também, entende o rosto. É claro que se o coração for de Deus, a vida aqui fora vai mudando. Eu tô querendo que você só entenda, é que nós nos iludimos com aqueles que usam artefatos religiosos, usam uma Bíblia grande, usam a ficha de membro de uma igreja. Isso para Deus não tem significado, se o coração nunca experimentou o nascer de novo. Eu quero lhe dizer uma coisa. Nicodemos queria conversar sobre interpretação da lei. Jesus não gosta de conversar sobre religião. Jesus gosta de conversar sobre aquilo que o Espírito faz em nós. Perceba que Nicodemos está querendo uma coisa. Jesus vai e rompe e diz assim: é necessário nascer de novo. Toma na cara. Porque para a cabeça de Nicodemos, o reino de Deus só se realizaria nesse mundo, você está me ouvindo? Quando todo Israel observasse a lei. Isso. Jesus vem para dizer que ele se contrapõe, ele contraria a ideologia da religião, porque para Jesus não é a imposição da lei que vai fazer o reino de Deus acontecer aqui dentro de mim. Não é observando prescrições, dogmas, regimento interno, isso, não sei se tem externo. Não é você observando o código moral da denominação que vai fazer vocês experimentar o reino de Deus. Não é observar pormenores jurídicos, estatutários, não é nada disso. O reino de Deus acontece quando você acolhe o Espírito Santo dentro de você. E agora, olha aqui para mim. Você não vem mais à igreja, você não dizima, você não oferta, você não cuida de quem você ama por obrigação. Porque tem crente que pega, fica agarrado em mim, só me solta depois de 3 horas da casa. Se eu for movido por uma obrigação religiosa, eu saio de lá dizendo assim: mas que pessoal chato, que pessoal que é uma carga para mim. Se você lidera a sua célula, se você frequenta a igreja, se você traz alguma festa aqui, se você evangeliza alguém e você diz que tudo isso é pesaroso, é porque você é religioso. Porque a ideia é que quando o Espírito entra, eu não faço mais nada movido por uma regra externa. Agora, meu coração faz tudo movido pela ação do Espírito de Deus. Tudo se torna mais gostoso, tudo se torna mais natural. Agora eu não fico com carapuça se o pastor está me confrontando. Eu não fico mais com carapuça quando o pastor diz que eu tenho que dizimar e ofertar. Não fico. Sabe por quê? Porque o que eu faço, o que canto, o que prego, o que ministro, o que lidero, tudo é movido pela graça de Deus em mim. Mas tem muita gente que está achando que o reino de Deus acontece a partir dessa observância irrestrita às leis, continua lá na velha aliança. E eu quero que você entenda uma coisa importantíssima. Quem permanece assim é como Nicodemos. Atenção. Tão conhecedor da lei, mas tão imaturo quanto ao verdadeiro. Quem completa? Tão conhecedor da lei, mas imaturo quanto ao reino de Deus. Sabe por quê? Porque servir a Deus por observar uma regra não faz nunca você crescer. É isso. Uau, uau, é isso. É por isso que muita gente aqui nessa igreja não cresce nunca. Eu prego, a gente canta, a gente desperta, a gente desafia, a gente diz: gente, vamos, gente, cuida de alguém, gente, lidera uma célula, gente, investe em missões, gente, vamos cuidar do nosso testemunho, gente, vamos repensar sobre os nossos valores. É gente que a gente ensina, a gente exorta, a gente instrui, mas nunca cresce. Sabe por que não cresce? Porque
Porque se brincar, nunca se converteu ao verdadeiro evangelho. A lei, ela me obriga e me torna infantil. O reino de Deus, quando acontece de maneira natural, de maneira também natural, eu cresço até que Cristo seja formado em mim. Eu me torno mais manso, eu me torno mais generoso. Quem está entendendo isso aqui? Isso é reino de Deus. Eu me torno mais amigo, eu me torno mais maduro, eu me torno mais sensível, eu me torno mais generoso, eu me torno uma pessoa compassiva, eu começo a tratar melhor minha mulher, eu trato melhor meu marido, eu luto e peço a Deus para ser bom pai, para ser boa mãe, eu me torno um cidadão de bem em Teixeira, eu me torno uma referência de Deus para Teixeira, mas isso tudo se for pela ação do Espírito, porque se for por religiosidade, você não cresce nunca. Cuidado, ser membro de uma igreja e estar aqui há muito tempo, não significa muita coisa para Deus. Preste atenção no que eu estou te falando. Você está hoje aqui por quê? Por obrigação? Ou porque você percebeu o Espírito dizendo, vai, porque eu quero falar contigo? Quero dizer uma coisa nessa noite, o Espírito de Deus está nesse lugar, meus irmãos. Se Ele não estiver agora em mim, ministrando na sua vida, repreenda qualquer palavra que eu lançar daqui, porque palavras humanas só confundem a mente das pessoas. Palavras religiosas só geram, sabe o que? Tensão e culpa no coração de quem ouve. Palavras que não vêm de Deus, palavras que não nascem do alto, palavras que não são dirigidas e elaboradas pelo Espírito, são palavras que não edificam, são palavras que não confrontam, são palavras que não exortam, são palavras que não mexem com você. Mas se nesta noite você se permitir ser absorvido por esse Deus, e você se permitir acolher o Espírito em você, e querer ser alguém que nasceu de novo, e deixa de ser religioso, eu não tenho dúvidas, Deus está realizando a obra dele no seu coração. Eu creio nisso. Eu vi Deus hoje iniciar uma obra na vida de um casal. Eu vi Deus hoje pegar uma nova convertida e a gente falando sobre coisas tão simples, Deus tocou nela de maneira tão poderosa que não conseguiu nem conter as lágrimas. Se realmente o reino de Deus estiver em nós, jamais conseguiremos conter o que Deus está fazendo em nós. Vamos aqui ver se a gente fecha esse pensamento. Vai, minha filha. A religião nos torna reféns da caducidade do passado. Sabe o que ele diz? Você está ficando maluco, é? Como pode alguém nascer de novo, sendo que eu sou o quê? Velho. Ô Jesus, você não entendeu. Eu sou dos tempos antigos. Você conhece gente assim? Eu sou dos velhos costumes. Ah, como eu sinto saudade. Quando o pastor da igreja pegava o chicote e descia a madeira. Aquele tempo que era um tempo bom. Ah, como eu sinto saudade quando um crente, ele quando pecava, era colocado diante da igreja para ser exposto, para que ninguém tivesse a coragem de cometer o mesmo crime. Ah, como eu sinto saudade daquela igreja, daquele tempo, daquela nova aliança. Interessante, toda pessoa religiosa, ela é refém de um passado e nunca se abre para o que Deus está fazendo hoje, agora. Já percebeu isso? Por quê? Porque a mente dela está cauterizada, entende? Ela recebeu uma informação religiosa, Deus está revelando a ela, sua irmã, as boas novas do Evangelho, está revelando, Cássia, a profundidade da palavra, mas ela não acompanha. Sinceramente é o que eu sinto de vez em quando aqui de cima. Que tem gente que parece que eu estou falando de uma coisa assim absurda, que eu estou falando de uma coisa estranha, como se eu estivesse pregando o Evangelho que essa pessoa nunca ouviu. Que bom, porque é isso que o Evangelho provoca na gente mesmo, que alguma coisa nova de Deus está, nos atingindo. E ele diz assim, mas eu sou velho. Volta, Sabrina. Eu sou muito velho.
não tem mais como eu processar. Preste atenção no que está acontecendo aqui. Jesus, não tem mais como eu, repensar, não tem mais como eu abrir mão de todo um regime religioso, o que, Mary? Envelhecido. Jesus veio para quê? Para dizer que a velha aliança foi deixada de lado e que agora nós estamos na nova aliança. Mas tem gente que continua gostando da velha aliança. Gente que diz que se você fizer uma corrente dos 70, porque lá no Antigo Testamento, quando se fazia a corrente dos 70, as pessoas se tornavam prósperas do ponto de vista material. Gente que diz que se você ficar numa roda de 300 homens, porque o tal do Gideão tinha um exército de 300 homens. Gente que diz que se você trazer para o pastor uma toalha, uma foto da sua família, Deus vai te abençoar. Gente que fica visitando a velha aliança, gente que vive visitando os velhos costumes, os velhos dogmas, ainda não transicionou e diz: como pode? Pastor, você está ficando louco. Não dá para a gente acreditar nessa coisa nova, mas o Evangelho são boas, novas notícias, e Deus faz novas todas as coisas. A pergunta que eu faço aqui é: você quer que tipo de evangelho para você? O evangelho da velha aliança ou o evangelho da nova aliança? Sabe por quê? Porque seu Nicodemos, ele era refém do passado. Agora, anota essa frase aqui, não é minha, já estou dizendo para ninguém dizer que eu plagiei e não disse que não era minha. A religião faz isso aqui, ó. Eu até acredito naquele que era Deus dos meus pais, aquele que era. O problema é que a religião só acredita naquele que era, do Antigo Testamento. Mas não acredita que no presente, Deus está manifestando a sua presença em Jesus. E manifestar a presença de Jesus no presente, não é mais aquele que era, mas é aquele que é. A religião faz você se tornar tão refém do passado, que por você achar que Deus só era aquele que era, você não percebe aquele que é hoje e aquele que há de vir. Aquele que está conduzindo a história para um propósito que ele já estabeleceu antes da fundação do mundo. Eu não quero viver assim. Eu não quero ser pastor de uma igreja que vive visitando um passado que Deus não quer mais que eu visite. O Evangelho promove uma ruptura com a velha aliança. Agora nós não precisamos mais observar leis para sermos salvos. Precisamos observar porque já somos salvos pela graça, pela bondade, pela misericórdia e pelo sacrifício de Jesus na cruz. Quem pregar um outro evangelho aqui desse púlpito é anátema, é apóstata. Não quero mais ninguém aqui desse púlpito dizendo que se você não obedecer, Deus não te abençoa. Que se você cometer algum erro, Deus não vai estar mais com você. Quem prega isso não conhece o Evangelho. Apesar de qualquer coisa, Deus sempre estará conosco, mediante a sua graça, mediante a sua benevolência, porque por causa do amor escandaloso de Jesus, agora não é por causa de uma lei, mas é por causa da graça do nosso Senhor. Eu quero lançar um desafio aqui. Anuncie esse evangelho. Anuncie. Por isso que hoje eu acredito piamente, tem muita gente do lado de fora que às vezes sabe mais do evangelho do que muita gente que está aqui dentro. Mas quero lhe dizer que está aqui dentro está de acordo também com a palavra. Tarcísio, olha isso aqui e pensa na música. A religião não permite romper com o passado, nem sequer abrir-nos para o novo. Sabe por quê? A religião nos faz acreditar no Deus dos nossos pais, aquele que era, mas não nos permite perceber a presença do Deus que é, e nos torna fechados à manifestação do Deus que vem. E no final, joga aí, Sabrina, sabe no que é que consiste
A loucura da religião é que ela substitui o Espírito de Deus pela lei. Ela substitui a vida de Deus por uma doutrina. Ela substitui o Evangelho por dogmas. Só que Jesus diz: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Não é conhecimento de letra, nem de dogma e nem de princípio religioso. É experimentar Deus dentro de si. Entende? Por que é que muita gente ainda não cresceu aqui? Conhece muito de doutrina. Conhece todo o estatuto da Convenção Batista Brasileira. Só nunca experimentou Deus dentro de si. Esse é o pensamento que fica. Vai, Sabrina. Que a religião, então, sabe o que ela tenta fazer? Aprisionar Deus a uma religião. Ou a um povo, a uma denominação, a uma doutrina. Mas o texto diz: o vento, vai, gente, o vento sopra onde quer, mas tu não sabes de onde vem e para onde vai. Quero reiterar uma coisa que o pastor dessa igreja acredita. Eu sei que quando eu falo isso, tem gente que já quer se jogar do prédio. Acreditamos piamente que fora da igreja batista tem muita gente salva pela graça de Deus. Tem gente salva na igreja católica. Por que não? Você acha mesmo que tudo que Jesus fez na cruz, está condicionado a uma denominação? Você acha mesmo? Começa a ler a Bíblia novamente. Porque Nicodemos não entende. Nicodemos acha que a salvação pertence só ao povo de Israel. A salvação pertence a todos aqueles que creem em Jesus. Então não importa se homossexuais creem em Jesus, serão salvos. E aquilo que Jesus quiser fazer na vida deles também vai fazer. Prostitutas que creem em Jesus serão salvas, independentemente daquilo que Jesus vai fazer nelas. Porque eu creio que Jesus também entra e faz um trabalho na vida dessa pessoa. Eu creio que pessoas que nunca entraram numa igreja evangélica serão salvas se elas creem em Jesus. Porque não é a igreja que salva, não é a doutrina que salva, não é o dogma que salva. Quem salva é o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Quem quiser fazer parte dessa igreja, vem conosco. Porque nós pregamos o que a Bíblia diz. O vento sopra onde? O Espírito Santo sopra onde? E eis a questão. Joga, Sabrina. Aí é que fica. Narciso, presta atenção na segunda parte ali. Que a verdadeira religião, então, é olhar para quem, gente? Eu já contei aqui a história, que eu estava procurando um pastor para uma igreja, e eu liguei para uma pessoa: vem cá, você me dá informações sobre Tarcísio? Um exemplo, estou usando só Tarcísio aqui para não dizer o nome do santo. Falei: pois não, eu gostaria, porque eu estou querendo indicar Tarcísio para ser ministro de música de uma igreja, eu sou pastor dele. Ok, o irmão tem alguma, a melhor informação que o irmão tem dele é a qual? Ele é batista, viu, pastor? A melhor informação sobre Tarcísio é: ele é batista. Que é isso, eu já. Eu queria ouvir: ele é crente convertido a Jesus Cristo. O que tem de batista perdido, o que tem de presbiteriano, tem até um aqui que se desviou, mas voltou para o povo batista, está salvo hoje aqui. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer assim, ó, lá em João 3, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto. Quem lembra desse texto? Assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha o que, gente? Tem o que, gente? Quando Moisés levantou assim, Márcio, botou, sabe o que? Está lá, ó. Botou uma serpente. E era o seguinte: se alguém fosse picado por cobra, era só olhar para a serpente e a pessoa ficava como? Curada. Agora, Jesus vai dizer para Nicodemos: assim também, o Filho do Homem foi levantado na cruz. E quem olha para ele e crê nele, tem
tem a vida eterna. Não me diga que Jesus está preso aqui nessa denominação. Jesus está suspenso numa cruz e todo olho está vendo ele, e todo olho um dia o verá, e todo joelho se dobrará, e todo aquele nome será levantado e exaltado, porque ele diz assim, que um dia o nome dele será confessado por todos os povos. Todos os povos. Jesus está aqui. Jesus está presente aqui. E sabe o que ele vai dizer? O versículo, tem muito crente que lê, nem sabe o que vem antes. Tudo que eu falei agora é para Jesus no final dizer, porque Deus, oh meu Deus, se os crentes conhecessem a Bíblia, só recito 16. Tem um bocado de coisa acontecendo antes, para na hora Jesus dar a chapada. Gente, porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o que, gente? Que deu o que, gente? O seu Filho unigênito. Para quê, gente? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome dele. Louvado seja o nome dele. Mas os que são das trevas, os religiosos, não vão querer aceitar isso. Porque as suas obras são o quê? São más. Porque se vier para Jesus mesmo, Jesus denuncia quem nós somos. Por isso que nós não somos melhor do que ninguém aqui. Todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Deus nos abençoe. Aprendeu alguma coisa? Aprendeu alguma coisa? Levante sua mão. Você aprendeu alguma coisa? Amém? Perdoou o pastor por alguma coisa? Perdoa então Jesus também, que falou tudo isso, tá? Se você achar que você está no direito de me perdoar por alguma coisa que você achou que era besteira, perdoa Jesus, porque eu preguei aquilo que ele disse. Ok? Todo aquele que nele crê não vai perecer, mas tem a vida eterna. Eu creio nesse evangelho. O religioso não crê, mas os que creem se submetem e aderem ao evangelho. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé? Alguma coisa mexeu com você? Mais do que nunca eu acho que tem crente precisando se converter a Cristo. Mais do que nunca eu acho que tem muita gente precisando repensar sobre sua religião e olhar para Cristo. Sabe por quê? A verdadeira religião é o quê? A verdadeira religião é o quê, gente? Não é olhar para mim, nem para isso aqui. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Ele foi suspenso no madeiro. E quem olhar para ele, receberá a vida. Aqui está Jesus. Em mim. Jesus está em você. A vida de Deus está em mim, está em você. Vamos cantar e vamos louvar o nome dEle. Por isso que o nome dEle tem que ser exaltado. O nome dEle tem que ser glorificado. Aleluia. Com consciência. Um culto racional. Um culto que a gente sabe o que a gente está fazendo, o que a gente está cantando. Não por obrigação, mas porque o Espírito em nós está fluindo. E dizendo, eu olho para a cruz.